Atenção plena correta. Samasati em Pali. O Buda diz que o Dhamma, a verdade última das coisas, é diretamente visível, intemporal e apela a que seja procurado e visto. E diz ainda que está sempre disponível para nós e o lugar onde tem de ser realizado é o nosso interior. A verdade última, o Dhamma, não é algo misterioso ou longínquo, mas simplesmente a verdade da nossa própria experiência. Só pode ser alcançada pelo entendimento da nossa vivência, pela sua penetração até as raízes. Esta verdade, para que seja verdade libertadora, tem de ser conhecida diretamente. Não é suficiente aceitá-la meramente pela fé, acreditar nela por via da reputação de livros ou de um professor, ou ainda por elaboração intelectual, através de deduções e inferências. Ela pode unicamente ser conhecida pela visão interior. Ela pode unicamente ser conhecida pela visão interior, captada e absorvida por um tipo de saber que é também um imediato ver. Aquilo que coloca o campo da experiência pura sob foco e a torna acessível à visão interior é uma faculdade mental que a língua Pali chama de sati, que pode ser traduzida como vigilância, como atenção, alerta. A atenção plena é presença mental, postura atenta ou consciencialização. Há de notar, contudo, que o tipo de conscientização implícito na atenção plena é muito diferente do tipo de conscientização que atua na nossa forma habitual de consciência. Toda a consciência implica conscientização no sentido de conhecer ou experienciar um objeto. Porém, com a prática da atenção plena, a conscientização é exercida com uma nuance muito particular. A mente é deliberadamente mantida ao nível do testemunho sereno, uma observação sem esforço, uma observação sem envolvimento naquilo que está acontecendo, dentro e fora de nós, no momento presente. A atenção plena é uma conscientização não discriminativa, sem julgamentos. É uma cientificação que simplesmente observa o que está a acontecer, sem introduzir qualquer diferenciação, preferência, concepção, sem ficar enredada na rede dos pensamentos discriminativos. Na prática da atenção plena, a mente é treinada para permanecer no presente, aberta, serena e alerta, simplesmente contemplando o evento do momento. Quaisquer interpretação ou julgamentos têm de ser suspensos, ou, se ocorrerem, simplesmente registrados e largados. A tarefa é tão só registrar o que quer que se manifeste e como está a manifestar-se, lidando com as mudanças dos eventos que sucedem, como o surfista lida com as ondas do mar. Todo o processo é uma prática de regressar ao presente, de permanência no aqui e agora, sem desvios nem deslizes. Pode-se pensar que estamos sempre cientes do presente, mas isso não passa de uma miragem. Só raramente estamos cientes do presente no exato sentido que a prática da atenção plena requer. Na consciência ordinária, a mente inicia um processo cognitivo a partir de uma impressão recebida no presente, mas não se fixa aí. Em vez disso, usa a impressão imediata como trampolim para construir autênticos edifícios de construção mental, a qual a afasta da pura factualidade das informações recebidas. O processo cognitivo é, em geral, interpretativo. A mente só muito brevemente percepciona um objeto sem conceitualização.
Depois, imediatamente após ter captado a impressão inicial, ela empreende um percurso de construção mental, através do qual procura interpretar para si própria o objeto, torná-lo inteligível no quadro dos seus próprios pressupostos e categorias. Para isso, a mente avança conceitos, associa-os em categorias e depois, associando as categorias, tece complexos esquemas interpretativos. No final, a experiência direta inicial foi devastada pela construção mental e o objeto surge indistinto por entre as camadas de ideias e acepções geradas, tal como a lua vista através de uma camada de nuvens. As elaborações trancam o imediatismo da manifestação dos fenômenos. Elas só nos deixam conhecer o objeto com alguma imposição, não como realmente é. Contudo, as elaborações não se limitam a turvar a cognição, servem também como base para projeções. Porque a mente está iludida, enclausurada em ignorância, projeta para o exterior as suas próprias elaborações internas, atribuindo-as ao objeto como se elas de fato lhe pertencessem. Como consequência, o que tomamos como sendo a última palavra do conhecimento, o que tomamos como base para os nossos valores, planos e ações, é uma manta de retalhos, não um produto original. Para ser preciso, há que dizer que o produto não é totalmente uma ilusão, não é pura fantasia. Ele contém a impressão da experiência imediata como base e matéria-prima, porém, ao mesmo tempo, inclui outra coisa, os enfeites fabricados pela mente. As fontes desse processo de fabricação são as negatividades latentes. São as impurezas que criam os adornos, os projetam para o exterior e os usam como alavancas para virem à superfície, onde vão causar maior distorção ainda. Corrigir as noções erradas é a tarefa da sabedoria, mas esta, para poder desempenhar eficazmente o seu trabalho, necessita do acesso direto ao objeto, como ele é, em si mesmo, despojado de elaborações conceituais. Limpar o campo do conhecimento é a tarefa da atenção plena. Assim, a atenção plena dá a conhecer a experiência no seu puro imediatismo e revela o objeto como ele realmente é, antes de ser envolvido por interpretações. Assim, praticar a atenção plena é não tanto uma questão de fazer, mas de não fazer, não pensar, não julgar, não relacionar, não imaginar, não desejar. Todos esses nossos fazeres são maneiras de interferir. São vias que a mente utiliza para manipular a experiência e tentar estabelecer a sua dominância. A atenção plena desfaz os nós e enredo desses fazeres, através simplesmente de uma notação mental. Tudo o que faz é notar, olhar para cada ocasião de experiência tal como ela se apresenta, permanece e depois desaparece. Nesse olhar não há lugar para o apego. Não há compulsão de selar as coisas com os nossos desejos. Existe unicamente uma contemplação sustentada da experiência no seu puro imediatismo, de forma vigilante, precisa e persistente. A atenção plena exerce uma função básica poderosa, a de ancorar a mente de forma segura ao momento presente, impedindo-a de esvoaçar para o passado ou para o futuro, impregnados que estão de memórias, lamentações, medos, esperanças. A mente não atenta é por vezes comparada a uma cabaça, e a mente seguramente vigilante a uma pedra. Uma cabaça posta nas águas de um lago rapidamente se afasta a flutuar, permanecendo sempre à superfície,
enquanto a pedra, em vez de flutuar, fica onde foi posta, afundando-se de imediato até o fundo. De modo igual, com a atenção plena bem desenvolvida, a mente permanece junto ao seu objeto e discerne profundamente suas características. E ao contrário da mente destituída de atenção, não vagueia, nem se limita a roçar a superfície. A atenção plena facilita a obtenção tanto da serenidade como da visão interior. Ela pode conduzir quer a concentração, quer a sabedoria, consoante a forma como ela é exercida. Um ligeiro desvio no modo de praticar pode ditar toda a diferença no rumo que o processo contemplativo toma, seja ele o de descer a níveis mais profundos de paz interior, que culminam nos planos dos dhyanas, ou seja ele, em vez disso, o de arrancar os véus da ilusão para chegar à penetrante visão interior, ou ao insight. Para que a atenção plena conduza aos planos da serenidade, tende como tarefa essencial manter a mente focada num único objeto, sem devaneios. A atenção plena funciona como o guarda que tem a responsabilidade de garantir que a mente não se afaste do objeto, perdendo-se em pensamentos ao acaso. Por outro lado, ela mantém vigilância sobre os fatores que se agitam na mente, detectando os obstáculos por trás de suas camuflagens e expulsando-os antes que possam causar dano. Para que a atenção plena conduza ao insight e à consecução da sabedoria, tem de ser exercida de um modo distinto. Nesse tipo de prática, a sua tarefa será de observar, discernir os fenômenos mentais com absoluta precisão até ser feita luz sobre as suas características essenciais. A atenção plena é cultivada pelos 4 fundamentos da atenção plena. Uma contemplação de 4 esferas objetivas. Primeiro, o corpo. Segundo, sensações. Terceiro, estados mentais. E quarto, objetos mentais. Como diz o Buda. E o que, bhikkhus, é a atenção plena correta? Aqui, um bhikkhu pratica a contemplação do corpo no corpo, com entusiasmo, clara compreensão e lúcida vigilância, tendo-se afastado da cobiça e da aversão. Contempla as sensações, os estados mentais, os objetos mentais, com entusiasmo, clara compreensão e lúcida vigilância, tendo afastado a cobiça e a aversão. O Buda diz que os 4 fundamentos da atenção plena, Kattaro Satipatthana, constituem a única via que conduz à pureza, à superação do sofrimento, o fim da dor, a realização de Nibbana. Elas são apelidadas de única via, não para introduzir um estreito dogmatismo, mas para sublinhar que a consecução da libertação pode unicamente resultar da contemplação penetrativa sobre o mundo experiencial que resulta da prática da atenção plena correta. Dos 4 fundamentos da atenção plena, a contemplação do corpo é referente ao lado material da existência, e as 3 restantes são, ainda que não unicamente, referentes ao lado mental. A consecução da prática requer todas as 4 contemplações. Embora não seja fixada uma ordem específica para a sua prática, o corpo é generalizadamente tomado como a primeira esfera de contemplação. As outras são tidas em conta posteriormente, depois de se ter desenvolvido a atenção plena em termos de força e de clareza. As limitações do espaço não permitem uma completa explanação dos 4 fundamentos. Assim, temos de nos confinar a uma breve sinopse. A contemplação do corpo. Kayanupassana. O Buda inicia a exposição sobre a esfera do corpo com a contemplação da respiração, Anapanasati.
Embora não seja exigida como ponto de partida para a aprendizagem da meditação, a atenção na respiração constitui, na prática efetiva, o objeto de meditação inicial por excelência, o alicerce para todo o curso do desenvolvimento da contemplação. Contudo, seria um erro considerar esse objeto como mero exercício de neófitos. Em si mesma, a atenção plena na respiração pode conduzir a todos os planos do caminho até a total iluminação. De fato, foi este o objeto de meditação que o Buda usou na noite da sua iluminação, ao qual sempre regressou ao longo dos anos nos seus solitários retiros, e que recomendou recorrentemente aos monges, enaltecendo-o como tranquilo e sublime, como estância ditosa, que estanca e expulsa de vez os pensamentos demeritórios e nocivos imediatamente após surgirem. A meditação na respiração pode funcionar como material de meditação com toda essa eficácia, porque trabalha com um processo que está sempre à nossa disposição, o processo natural da respiração. O que ela faz para transformar esse processo num instrumento de meditação é tão simplesmente trazê-lo para o plano da consciência, ao fazer da respiração um objeto de observação. A meditação não requer qualquer sofisticação intelectual, somente a cientificação da respiração. O meditador respira normalmente pelas narinas e concentra a atenção na zona onde o contato entre o fluxo de ar da respiração e a pele pode ser sentido, em redor das narinas ou no lábio superior. Muitos mestres também dizem que pode-se colocar atenção plena no abdômen, no peito, em qualquer região do corpo em que a sensação da respiração seja bem sentida e que seja algo confortável, né? Não deve existir qualquer tentativa de controlar a respiração, nem de a forçar a qualquer ritmo em particular. Somente uma contemplação vigilante do processo natural da respiração, para dentro e para fora. A cientificação da respiração interrompe as imbricações do pensamento discursivo, poupa-nos a devaneios inúteis no labirinto da vã imaginação e funda-nos solidamente no presente. Porque, para estarmos cientes da respiração, realmente cientes dela, só podemos estar no presente, nunca no passado nem no futuro. A exposição do Buda sobre a atenção na respiração assenta em 4 passos básicos. Os 2 primeiros, não necessariamente sequenciais, requerem que uma longa inalação ou exalação seja mentalmente notada tal como ocorre, e que uma curta inalação e exalação seja igualmente notada tal como ocorre. Uma pessoa simplesmente observa a respiração nos seus movimentos, para dentro e para fora, observando-a tão próximo quanto possível, notando se o fluxo é curto ou longo. À medida que a atenção plena cresce, o fluxo pode ser seguido ao longo de todo o curso do seu desenvolvimento, desde o início de uma inalação, através dos estados intermediários até o seu final, e depois desde o início de uma exalação, através dos estados intermediários até o seu final. Esse terceiro passo é chamado claramente a perceber o inteiro corpo da respiração. O 4º passo, aquietar a função corporal da respiração, envolve um progressivo serenamento da respiração e das funções corporais que lhe estão associadas, até se tornarem extremamente finas e sutis. Para lá desses 4 passos básicos, podemos situar práticas mais avançadas, através das quais a atenção plena na respiração
pode ser direcionada para os domínios da concentração profunda e do insight. Outra prática da contemplação do corpo, prática esta que alarga o domínio da meditação para lá da limitação de uma única posição corporal, é a contemplação das posturas. O corpo assume 4 posturas básicas: andando, em pé, sentado e deitado, com uma série de posições intermédias entre elas. A vigilância das posturas coloca total atenção na posição que o corpo assume em cada momento. Quando se move, está ciente de estar andando. Quando em pé, está ciente de estar na vertical. Quando sentado, está ciente. Quando deitado, está ciente de estar deitado. Quando mudando de postura, está ciente de estar mudando de postura. A contemplação das posturas faz luz sobre a natureza impessoal do corpo. Revela que o corpo não é uma individualidade nem pertence de uma individualidade, mas uma configuração de matéria viva sujeita à influência dominadora da volição. O próximo exercício faz avançar mais um degrau no desenvolvimento da atenção plena. Esse exercício, chamado de atenção plena e plena consciência, Sati Sampajanya, acrescenta a cientificação simples do entendimento. Ao desempenhar uma ação, o meditador desempenha com clara compreensão. Ir e vir, olhar em frente ou para o lado, dobrar-se ou esticar-se, vestir-se, comer, beber, urinar, defecar, adormecer, acordar, falar, permanecer em silêncio. Tudo é ocasião para o progresso na meditação se executado com clara compreensão. Nos comentários, a clara compreensão, ou Sampajanya, é explicada como sendo quádrupla. Primeiro, entendimento do propósito da ação seria reconhecer o seu objetivo e verificar se está de acordo com o Dhamma. Segundo, entendimento da adequação, ter o conhecimento dos meios mais adequados para atingir a finalidade. Terceiro, entendimento do âmbito da meditação, manter constantemente a mente num enquadramento meditativo, mesmo quando envolvida em ações. E quarto, entendimento sem ilusão, discernir a ação como um processo impessoal, desprovida de um ego que a comande. Este último aspecto será desenvolvido mais detalhadamente no último capítulo, dedicado ao desenvolvimento da sabedoria. As 2 próximas sessões sobre a contemplação do corpo apresentam contemplações analíticas que visam evidenciar a verdadeira natureza do corpo. Uma é a contemplação da repulsividade do corpo. A outra é a análise do corpo através da contemplação dos 4 elementos primários. A primeira, sobre a repulsa das partes do corpo, é delineada para contrariar a paixão pelo corpo, particularmente na sua forma de desejo sexual. O Buda ensina que a compulsão sexual é uma manifestação de apego e, assim, uma causa para o sofrimento que tem de ser reduzida e extirpada como condição prévia. Esta meditação visa o enfraquecimento do desejo sexual, privando o impulso sexual do seu sustentáculo cognitivo, a percepção do corpo como sendo sensualmente sedutor. O desejo sensual ergue-se e cai em conjunto com essa percepção. Ele irrompe porque vemos o corpo como atrativo e declina quando a percepção da beleza é removida. Por outro lado, a percepção da atração do corpo só dura enquanto ele é observado superficialmente, apercebido em função de impressões selecionadas. Para contrariar essa percepção, temos de nos recusar a ficar com essas impressões superficiais e inspecionar o corpo a um nível mais profundo, através da sua investigação minuciosa desenvolvida
com distanciamento e objetividade. É precisamente isso que é feito na meditação da repulsa, a qual faz recuar a maré da sensualidade ao arrancar o seu sustentáculo perceptual. O nosso corpo é tomado como objeto da meditação, uma vez que, para o iniciante, começar com o corpo de outra pessoa, principalmente se for do sexo oposto, pode impedi-lo de alcançar o desejado resultado. Depois, usando a visualização como ajuda, disseca-se mentalmente o corpo nos seus elementos componentes, investigando-os um a um. Os textos referem 32 partes: cabelo, pelos, dentes, unhas, pele, carne, cartilagens, ossos, medula, rins, coração, fígado, diafragma, baço, pulmões, intestino grosso, intestino delgado, estômago, fezes, cérebro, bilis, expectoração, pus, sangue, suor, gordura, lágrimas, ranho e urina. O corpo visto de perto é realmente repulsivo e a sua bela aparência uma miragem. Porém, o foco desta meditação deve ser bem entendido. Não é provocar aversão ou nojo, e sim o desapego. Extinguir o fogo da lascívia pela remoção do seu combustível. A outra contemplação analítica lida com o corpo de um modo diferente, em meditação chamada análise dos elementos. Pretende contrariar a tendência inata para a identificação com o corpo, evidenciando a natureza essencialmente impessoal dele. O meio que usa, como o próprio nome indica, é a dissecação do corpo nos seus 4 elementos primários, os quais são designados pelos termos arcaicos de terra, água, fogo e ar, mas que na verdade significam os 4 principais modos de comportamento da matéria: solidez, fluidez, calor e movimento. O elemento sólido é mais nitidamente visível nas partes sólidas do corpo, órgãos, tecidos e ossos. O elemento fluido nos fluidos corporais. O elemento calor na temperatura corporal. E o elemento do movimento, ou do ar, no processo respiratório. O corte na identificação do corpo com o eu, ou com minha pessoa, é efetuado pelo alargamento da perspectiva que é gerado quando os elementos são tidos em consideração. Tendo analisado o corpo pelos seus elementos, a pessoa então reflete que os 4 elementos, os principais aspectos da existência corporal, são na essência idênticos aos principais aspectos da matéria exterior, com a qual o corpo está em constante relação. Quando isso é vividamente descortinado por meio da prolongada meditação, cai por terra o alicerce do apego pelo corpo. Apego esse que é assentado na errada percepção de que ele é mais do que uma particular configuração de processos materiais impermanentes, originando um fluxo de processos mentais também impermanentes, vai gerar a ideia de uma individualidade. O último exercício de atenção plena no corpo consiste nas contemplações do cemitério, que são contemplações da desintegração do corpo após a morte e que podem ser feitas quer pela imaginação com a ajuda de desenhos, quer pela direta confrontação com um cadáver. Por qualquer dessas formas, obtém-se uma imagem nítida de um corpo em decomposição e depois aplica-se o processo ao nosso próprio corpo, considerando este corpo agora, tão cheio de vida, tem a mesma natureza e está sujeito ao mesmo destino. Não pode escapar da morte, não pode escapar da desintegração e finalmente terá de falecer e entrar em decomposição. Novamente, o propósito dessa meditação deve ser bem entendido. Não se trata de uma entrega a uma mórbida fascinação pela morte e por cadáveres,
mas sim de afrontar o nosso apego à existência com uma meditação suficientemente poderosa para quebrar as amarras. O apego à existência subsiste através da implícita concepção da permanência. Perante o cadáver, vemo-nos confrontados com a cristalina proclamação do Mestre: tudo que é fabricado é impermanente. Segundo, contemplação das sensações. Vedana-nupassana. A base seguinte da atenção plena é a sensação. A palavra sensação é usada aqui não no sentido de emoção, mas sim no mais básico sentido de tom afetivo, qualidade hedonista da experimentação. Pode ser de 3 categorias, expressando as 3 principais classes de sensações: agradável, desagradável e neutra. O Buda ensina que a sensação é concomitante inseparável da consciência, uma vez que qualquer ato de conhecer é sempre colorido com algum grau de tom afetivo. Deste modo, a sensação está presente em todos os momentos da experiência. Pode ser forte ou fraca, nítida ou indistinta, mas alguma sensação tem de existir acompanhando a cognição. A sensação surge na sequência de um evento mental chamado contato, passa em Pali. O contato marca o encontro, a junção da consciência com o objeto, por meio de uma faculdade sensorial, e é o fator em virtude do qual a consciência choca com o objeto que se apresenta à mente através do órgão sensorial. Por isso, há 6 tipos de contatos diferenciados pelas 6 faculdades sensoriais. Contato via visão, audição, olfato, paladar, tato, contato via mente. E 6 tipos de sensação diferenciados pelo tipo de contato de que emanam. A sensação assume especial importância como objeto de contemplação, porque é ela que habitualmente atira as negatividades latentes para a ação. As sensações podem não ter ficado claramente registradas na mente, mas alimentam e apoiam de modo sutil as tendências subjacentes na pessoa para estados prejudiciais ou não meritórios. Deste modo, quando surge uma sensação agradável, ficamos sujeitos à influência da negatividade da cobiça, do desejo, e apegamo-nos. Quando ocorre uma sensação desagradável, reagimos com desagrado, ódio, os aspectos da aversão. E quando uma sensação neutra ocorre, geralmente não a notamos como realmente é. Deixamos-nos embalar por um falso sentido de segurança. São estados mentais comandados pela ilusão. Por aqui pode ver-se que cada negatividade básica é determinada por uma classe particular de sensação. Cobiça pela sensação agradável, aversão pela sensação desagradável e ilusão pela sensação neutra. Contudo, a correspondência entre sensações e negatividades não é inevitável. O prazer não tem necessariamente de conduzir à cobiça, o desprazer à aversão e a sensação neutra à ilusão. O laço entre elas pode ser rompido, e um meio essencial para esse rompimento é a atenção plena. A sensação só estimula uma negatividade quando não é notada, quando há um envolvimento em vez de observação, uma identificação. Ao torná-la um objeto de observação, a atenção despersonaliza a sensação, impedindo-a de provocar uma reação inadequada. Então, em vez de nos relacionarmos com a sensação através do apego, repulsa ou apatia, relacionamos-nos por meio da contemplação, usando-a como trampolim para compreender a natureza da experiência. Nas etapas iniciais, a contemplação das sensações
consiste em prestar atenção às sensações que vão surgindo pela notação mental da sua específica classe, agradável, desagradável ou neutra. A sensação deve ser notada sem que haja identificação com ela, sem a tomar como sendo minha, ou algo acontecendo comigo. A cientificação é mantida ao nível da atenção plena. A pessoa olha para cada sensação que surge, vendo-a como uma mera sensação, um puro evento mental despojado de quaisquer referências subjetivas, as quais sempre relevam o ego. A tarefa é simplesmente notar mentalmente a característica da sensação, a sua gradação em prazer, desprazer ou neutralidade. À medida que a prática avança, à medida que prosseguimos, notando uma sensação, desligando-nos dela e notando a seguinte, o foco da atenção salta da simples caracterização da sensação para o próprio processo da sensação. O processo revela um fluxo infindável de sensações que surgem e se dissolvem em estreita sucessão e sem qualquer paragem. No seio do processo não há nada que seja permanente. A própria sensação é unicamente um curso de eventos que determinam o seu surgimento momento a momento e a sua imediata dissolução. Isso inicia o discernimento da impermanência, o qual vai destruindo as 3 raízes nocivas à medida que evolui. Deixa-se de haver cobiça pelas sensações agradáveis, aversão pelas desagradáveis e ilusão devido às neutras, já que são vistas como meros eventos fugazes e insubstanciais, desprovidos de verdadeira satisfação ou base para envolvimento. Terceiro, contemplação dos estados mentais, Chittanupassana. Nesta base da atenção plena, passamos de um fator mental particular, a sensação, para o estado mental global a que esse fator pertence. Para se entender o que esta meditação implica, será útil olhar para o conceito budista da mente. Habitualmente, pensamos que a mente tem uma inerente constância e permanece inalterada ao longo da sucessão das experiências que se vivencia. Embora a experiência transforme a mente, esta parece permanecer igual, talvez modificada em alguns aspectos particulares, mas continuando a reter a sua identidade. Contudo, no ensinamento do Buda, a noção de um órgão mental permanente é rejeitada. A mente é vista não como uma duradoura entidade do pensamento, sensação e volição, mas como uma sequência de atos mentais momentâneos, cada qual distinto, com conexão causal em vez de essencial, ou seja, com conexão condicionante em vez de central. Um único ato de consciência é chamado de citta, o que pode ser traduzido por estado mental ou momento mental. Cada citta compreende muitos componentes, sendo a própria consciência o seu chefe, a experiência básica do objeto. A consciência é também chamada citta, sendo assim dado o nome do todo à sua parte principal. Tal como a consciência, qualquer citta contém um conjunto de concomitantes chamados cittazikas, fatores mentais. Esses são sensação, percepção, volição, emoções, etc. Ou seja, todas as funções mentais, com exceção do apercebimento básico do objeto, que seria a citta ou a consciência. Sendo o ato de ganhar consciência em si mesmo o apercebimento de um objeto, não pode ser caracterizado pela sua natureza, mas unicamente em função dos fatores que lhes estão associados, os cittazikas. Se estes que dão a citta o colorido, bem como o seu caráter distintivo, deste modo, quando queremos definir citta como um objeto de contemplação,
temos de o fazer usando os cetasikas como indicadores. Na sua exposição sobre a contemplação do estado mental, o Buda menciona, referindo-se aos cetasikas, 16 tipos de citta, a ter em conta: a mente com cobiça, a mente sem cobiça, a mente com aversão, a mente sem aversão, a mente com ilusão, a mente sem ilusão, a mente contraída, a mente descontraída, a mente evoluída, a mente não evoluída, a mente superável, a mente insuperável, a mente concentrada, a mente não concentrada, a mente liberta e a mente não liberta. Em termos de prática, é suficiente, no início, considerar somente os 6 primeiros estados, notando se a mente está associada a algumas das raízes nocivas ou liberta delas. Quando uma particular citta está presente, deve ser contemplada como uma mera citta, um estado mental. Não deve ser identificada como sendo eu ou minha, nem ser tomada como uma individualidade ou como pertencente a uma individualidade. Quer seja um estado mental puro ou negativo, elevado ou grosseiro, não deve haver alegria nem desânimo, somente o reconhecimento nítido do estado. O estado é para ser simplesmente notado e depois largado, sem procurar reter os que são apetecíveis, nem rejeitar os que são indesejáveis. À medida que a contemplação se aprofunda, o conteúdo da mente vai se tornando progressivamente mais rarefeito. Aí emanam os devaneios irrelevantes do pensamento, da imaginação e da emoção. A atenção plena torna-se mais nítida. A mente permanece intencionalmente desperta, testemunhando o seu próprio processo de devir. Por vezes, pode parecer que há um observador constante por trás do processo, mas com a prática continuada, mesmo este aparente observador desaparece. A própria mente, essa mente aparentemente sólida e estável, dissolve-se numa sucessão de cittas, formando-se e desaparecendo momento a momento, e contudo continuando em sequência ininterrupta. 4. Contemplação dos fenômenos. Dhammanupassana. No contexto do 4º fundamento da atenção plena, a polivalente palavra Dhamma tem muitos significados. Um significado é o de cetasikas, os fatores mentais, os quais serão agora de pleno direito tratados à parte do seu papel de coloração do estado mental, como foi o caso na contemplação anterior. O outro significado é o de elementos da existência, os constituintes básicos da experiência, tal como é estruturada nos ensinamentos do Buda. Para transmitir ambos os sentidos, traduzimos Dhamma por fenômenos, na falta de melhor alternativa. Mas isso não deve ser tomado como implicando a existência de algum nômeno ou essência por trás dos fenômenos. Na verdade, o ponto central do ensinamento do Buda sobre Anatta, não eu, ou não alma, é que os constituintes básicos da existência são puros fenômenos ocorrendo sem qualquer suporte essencial. A seção do Sutta sobre a contemplação dos fenômenos está dividida em 5 pares, cada uma dedicada a um conjunto específico de fenômenos: os 5 obstáculos, os 5 agregados, as 6 bases dos sentidos, os 7 fatores da iluminação e as 4 nobres verdades. Dentre estes, os 5 obstáculos e os 7 fatores da iluminação são Dhamma no sentido mais restrito do termo, sendo os restantes Dhamma no sentido de constituintes da existência. Na terceira seção, relativa às bases dos sentidos, há uma referência aos grilhões que surgem através dos sentidos. Esses podem ser incluídos nos fatores mentais. Neste capítulo, iremos analisar de forma resumida os 2 primeiros conjuntos, os quais já foram analisados de um ângulo diferente no capítulo anterior, do esforço correto.
Os outros conjuntos, ou seja, as 6 bases, dos 5 agregados das 4 nobres verdades, serão analisados no último capítulo, em ligação com o desenvolvimento da sabedoria. Os 5 obstáculos e os 7 fatores da iluminação requerem uma atenção especial porque eles são, respectivamente, os principais impedimentos e as principais ajudas para a libertação. Os obstáculos desejo sensual, aversão, preguiça e torpor, inquietação, ansiedade e dúvida surgem geralmente nas primeiras etapas da prática, logo depois de terem amainado as expectativas iniciais e as perturbações grosseiras, e quando as tendências sutis encontram oportunidade de vir à superfície. Sempre que um obstáculo vem à superfície, deve ser notada a sua presença. Depois, quando se dissolve, deve ser feita a nota do seu desaparecimento. Para assegurar que os entraves são mantidos sob controle, há que entender como surgem, como são removidos e como podem ser impedidos de surgir no futuro. Um modo semelhante de contemplação deve ser aplicado aos 7 fatores da iluminação: atenção plena, investigação dos fenômenos, energia, êxtase, tranquilidade, concentração e equanimidade. Quando alguns desses fatores se manifestam, deve ser notada a sua presença. Após a notação da sua presença, é preciso investigar para descobrir como surge e como pode ser amadurecido. Quando surgem pela primeira vez, os fatores da iluminação são frágeis, mas com consistente cultivação vão sendo progressivamente fortalecidos. A atenção plena inicia o processo contemplativo. Quando este se encontra bem estabelecido, desperta a investigação, a qualidade da inteligência. Por sua vez, a investigação dá origem à energia. A energia dá origem ao êxtase. O êxtase conduz à tranquilidade. A tranquilidade à concentração e a concentração à equanimidade. Assim, o inteiro curso evolutivo da prática conducente à iluminação começa com a atenção plena, a qual, ao longo de todo o caminho, permanece como o poder regulador que assegura que a mente está plenamente límpida, entendedora e equilibrada.